menor. Eu sou o Dr. Thiago Sivieri, sou cirurgião do aparelho digestivo com especialidade em cirurgia bariátrica. Me formei em 2004, aqui pela nossa Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP. Fiz toda a minha especialização aqui e também fora do país. Desde 2009, quando nós começamos a atender nossos pacientes, eu tinha um grande sonho, que era formar uma equipe multidisciplinar muito especializada em atender todos os pacientes que visam o tratamento dessa doença, que é a obesidade. Hoje, eu posso dizer que esse sonho está realizado. Hoje a nossa clínica conta com vários profissionais da área, como nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, que é a doutora Francine Sivieri, minha esposa, que nos ajuda muito também nessa jornada do paciente. Todas as nossas secretárias, nós temos um enfermeiro que ajuda nisso também. Então o paciente que vem aqui na nossa clínica, ele tem desde o início da sua jornada um atendimento muito humanizado e especializado. Se você tiver a oportunidade, estiver passando por aqui, venha conhecer o nosso espaço. Tenho certeza que você irá adorar e se sentir muito acolhido para o tratamento dessa doença tão prevalente que é a obesidade. Encontrei o verdadeiro shopping das essências aqui em Rio Preto. Se você gosta de saboaria, aromatizadores e perfumaria, vem comigo conhecer a Interessências. Aqui tem tudo o que você precisa para criar produtos incríveis, extratos, bases e muito mais. Então vamos começar falando do carro-chefe da loja, que são as essências assim de perfumaria fina, que são incríveis para você criar perfumes com aquele cheiro que você ama, economizando muito e ainda pode se tornar um negócio muito lucrativo para você. A gente também tem essências de perfumaria árabe, que é um sucesso aqui na loja e sai muito. A gente também tem essências para cosméticos, aromatizadores, velaria, o que a sua imaginação permitir, você pode criar. A gente tem até de pistache, acredita? E para quem busca bem-estar, a gente também trabalha com óleos essenciais e blends perfeitos para trabalhar com aromaterapia. Então, o que você está esperando? Venha nos visitar, conhecer um mundo de possibilidades com fragrâncias incríveis, frascos, tudo que você imaginar você pode criar. A gente está localizado aqui na Avenida Arthur Nonato, 6787, no Jardim Maracanã, em São José do Rio Preto. Te aguardamos aqui. Olá, eu sou a Vitória da Arroba Marketing Digital e hoje eu estou aqui para te apresentar os nossos serviços. Aqui na Arroba nós oferecemos toda a gestão de redes sociais, também tráfego pago de Google, Facebook e Instagram DS. Oferecemos artes, designs incríveis, criação e edição de conteúdos e também oferecemos o contato com influenciadores e modelos para crescimento da marca. Quer saber mais? Entre em contato. Fala galera do Noar, Hamilton Trevisan. Hoje o recado é para você que pensa, tem vontade de vender online. Meu nome é Lucas Zago, sou sócio proprietário de duas empresas em São José do Rio Preto, uma empresa em São Paulo capital, totalmente voltadas para venda online, apenas em marketplace. O nosso faturamento mensal hoje
bate 5 milhões de reais mensais, em torno de 1.600 pedidos por dia. A minha proposta para você hoje é a minha mentoria que chama Mercado Mestre. É uma mentoria onde você vai passar a tarde toda diretamente comigo e eu te acompanho durante 6 meses, te ajudando em todas as etapas deste processo. Eu tenho disponível para você também o meu curso totalmente online, onde você terá acesso a mais de 20 aulas, onde eu explico do zero ao avançado como crescer, como criar sua conta e como evoluir dentro do Mercado Livre. Aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e tenha acesso a maiores informações. Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim! Chegando para mais um episódio, mais uma edição do No Ar com Hamilton Trevisan. Muito obrigado a todo mundo que está junto com a gente. A partir de agora, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like para que todo mundo possa estar acompanhando. E o YouTube também vê que a gente está entregando sempre um conteúdo de qualidade para você, tá bom? Muito obrigado, inclusive, o pessoal que na semana passada conferiu aí o nosso episódio com o nosso querido Maurício Azevedo. Foi sensacional, mais de 2.000 visualizações. A gente falou sobre um pouquinho, né, sobre a história aí em relação aos escritórios de contabilidade e foi muito bacana, muito legal. E hoje, daqui a pouquinho, a gente vai apresentar a nossa convidada. Nós vamos falar de um mundo que todo mundo comenta, né? Que esse mundo da beleza, esse mundo da estética vai ser muito bacana. Antes, porém, entretanto, contudo, falar aqui da Arroba Marketing Digital. Cara, para você que tem a sua empresa, para você que já tá aí com o seu Instagram, mas não vai para frente nem para trás, né? Você precisa ter uma equipe para poder gerenciar tudo isso, mas com qualidade e conteúdo. Não adianta você fazer um tráfego pago se você não tem aquilo que você vai realmente postar. Então, postagens inteligentes, postagens que vão dar diferença para que tenha resultado aí para sua empresa e principalmente para o seu produto. Por isso, clica aqui no QR Code para você ser direcionado para as plataformas da Arroba Marketing Digital e com certeza você vai dar um up aí na sua marca e na sua empresa, tá bom? Falar do Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. loja.fernandãobebidas.com.br, esse aí é o site. Você pode ir direto no Instagram, que é o Arroba Fernandão Bebidas, tá bom? Ou direto aqui no QR Code para você já ser direcionado para as plataformas também. Lá no Fernandão você tem as melhores bebidas, as melhores marcas e o mais bacana, né? Sempre o menor preço. Não esqueça, o menor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Falar da Montana Automóveis. Tá a fim de comprar, trocar, financiar o seu veículo? A Montana tem tudo o que você precisa, preço realmente justo e qualidade absoluta. Não importa onde você mora, a galera vai entregar o carro até você. Marcelo faz a viagem, cruza o Brasil para poder entregar a sua compra, para poder entregar o seu veículo. Muita gente agora tá querendo trabalhar para poder entregar, né, os produtos da Shopee. E, cara, lá você vai encontrar utilitários, você vai ganhar uma grana muito bacana também. Quer trocar aí, tá precisando de um SUV, um utilitário? Na Montana Automóveis tem. QR Code na tela, clica aí, já vai ser direcionado. Você ouviu o Lucas Zago batendo aquele papo aqui, contando pra gente um pouquinho sobre a mentoria do Mercado Mestre, que te ajuda a vender no Mercado Livre. Qualquer produto você pode vender no Mercado Livre? Sim, com qualidade e principalmente, né, com a mentoria do nosso querido Lucas Zago, você vai ter aí rentabilidade absoluta. Ano passado foram mais de 60 milhões aí em vendas e com certeza você pode entrar nesse time vencedor também, tá? Clica aqui no QR Code e já vai ser direcionado. Agradecer a T-Flow, que é a marca que veste os artistas, tá junto com a gente por aqui também. Coleção outono e inverno sensacional, loja recheada de novidades e com o No Ar você tem 10% de desconto pelo site. Só você colocar lá No Ar 10% de desconto na sua compra, tá bom? Para fechar aqui, os nossos patrocinadores aqui dessa primeira parte, falar do Sanso Estúdio. Sanso Estúdio Automotivo
Automotivo, que deixa o seu carro muito bem cuidado. Precisa colocar um PPF, vitrificação, precisa fazer uma limpeza técnica, o Sanso Studio faz isso para você. E o mais bacana também que é com preço justo, qualidade absoluta e garantia, tá? Não esqueça, pensou aí em deixar o seu carro do jeito que você gosta, bonitão, fala com a galera do Sanso Studio Automotivo. Bom, hoje eu tô tendo o prazer de conhecer ela pessoalmente, já falamos por telefone, e quando eu recebi a pauta, eu falei assim, cara, essa menina é um fenômeno, né? Ela tá conseguindo fazer muita coisa, ajudar principalmente quem tá nesse mundo da estética com produtos e principalmente em relação à sua mentoria, fazer com que você cresça na sua profissão. E hoje vamos falar com essa mentora de esteticistas, a nossa querida Bia Rodrigues. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito bem, olha, eu queria primeiro, antes de tudo, parabenizar você. Eu estava olhando as suas redes sociais, tem o pessoal da Arrobá também que tá junto com a gente, olha lá, ó, @esteticista Bia Rodrigues, para você já seguir ela, para você conhecer os conteúdos e tudo aquilo que ela faz. Você sabe que esse mundo, né, é um mundo mágico, assim, todos os dias a gente vê novidades saindo, surgindo novos aparelhos, e aí eu falei, mas quem que um dia vai pensar na possibilidade de falar assim, bom, você é uma esteticista, mas como que você vai organizar tudo isso? Como que você vai passar como que funciona as técnicas, os procedimentos, como que você vai fazer crescer? Aí não tinha pensado nessa parte de ter uma mentoria, né? Uma mentora esteticista. Sim. E aí quando chegou a pauta na minha mão, eu falei, não, agora vamos chamar ela porque é uma pauta muito interessante e a gente vai discutir muito sobre isso aqui. Tem uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, mas você pode participar também pelo nosso chat. Pelo chat você tem que estar inscrito no canal, então se inscreva rapidinho, menos de 1 minuto, você já vai poder mandar a sua pergunta também e falar com a Bia aqui hoje, tá bom? Antes da gente falar desse mundo mágico da beleza, da estética, eu queria te conhecer melhor. Fala pra mim, quem é a nossa Bia Rodrigues, de onde você vem, o que você fazia antes de entrar nesse mundo tão incrível? Sim, meu nome é Beatriz Rodrigues, tudo começou quando eu era criança, né? A gente estava falando das cirurgias e tudo começou com o meu encantamento com o pós-operatório da minha mãe. Então, ela recebia a profissional em casa e ela fez a bariátrica e depois ela fez uma cirurgia plástica. Então, eu ver ali a minha mãe antes toda inchada, inflamada, com a sensação mesmo daquele resultado, dela querer ver aquele resultado, e cada vez que a profissional tocava nela, no final da sessão, o resultado já vinha, né? Sim. Já começava a surgir ali a cinturinha, e o cheiro do creme me encantava, então eu comecei a olhar para a área corporal já com outros olhos. E ali já começou um encantamento. E aí depois a minha mãe sempre foi da área da estética, como designer de sobrancelha, depilador, e aí a gente começou com um salão em casa. E eu tinha meus 12 anos. E sempre que eu recebia a cliente em casa, eu perguntava, quer um cafezinho, uma água, ir ao banheiro? E isso é todos os dias, né, na minha cabeça, diário agora na clínica. E então começou assim. Aí ela começou a fazer maquiagem e penteado. Quem era auxiliar dela, com 14, 15 anos, já comecei a ajudar. Então, eu preparava a pele e ela finalizava com a questão do olho, né? E aí, a gente ficava. De sábado e de domingo, eu sempre ajudava ela. E aí, depois, eu precisava trabalhar. Porque meus pais separaram e aí a vida muda e complicado. vamos que vamos. E isso fez muito eu crescer, em vários sentidos, né? E aí, quando eu decidi, eu morava ali perto da Avenida Potirendaba e eu precisava arrumar um trabalho. Então, eu falei, já arrumo aqui perto. Eu lembro que eu me arrumei, prendi o cabelo, coloquei uma maquiagem e corri a Avenida Potirendaba inteira. E em 3 dias eu estava no FUBEAS, fiz uma inscrição e aí comecei a trabalhar numa área de odontologia. Entendi. E aí eu fiquei 5 anos nas clínicas de odonto, aí eu me destacava, porque aí os dentistas falavam, não, você pode mais. Você quer ganhar, tipo, R$50 e ficar até 8h30 da noite? Eu ficava, porque eu estudava de manhã, né? Sim. E aí eu comecei a auxiliar a cirurgia. Aí eu falei, nossa, é isso que eu quero. Vou para a área de odonto. Mas aí não, meus olhos já estavam ali focados naquele pós-operatório que eu vi da minha mãe. Eu falei, eu preciso cuidar, mas eu não sei se é dente que eu quero, sabe? Boca, assim. Sim. É algo mais do corpo, é ajudar a mulher mesmo. E aí eu fui encontrar a estética na área corporal mesmo, que aí eu fui na Unorp, né? Que hoje é o Norte, eu me formei lá. E aí eu via odonto e a estética. Eu falei, não,
é estética. É drenagem, é contorno corporal, que aí eu desenvolvi. E aí eu fui mesmo pra área da estética. E aí eu me apaixonei, né? Não tenho o que falar. Aí era a área corporal, meus olhos brilhavam. A área facial eu já queria sair da sala, então o negócio é mesmo o corpo da mulher, transformar ali, fazer ela única todos os dias. E que hoje também, a gente for falar sobre odontologia também, o pessoal tá indo mais para essa parte de estética também, né? Exatamente. Às vezes você vê um dentista falando e poucas vezes ele vai falar sobre um canal, sobre alguma coisa que ele vai fazer uma Nossa, tá. extração. É só sobre a parte estética, a Sim. maioria. Então tá tudo interligado, né? Eu fui pra saúde também, que a estética não é só estética, né? O externo. A gente também cuida ali oxigenando o corpo, melhorando a circulação. E é o que eu falo pras esteticistas, né? Não adianta a gente olhar só pra cliente igual tem lugares que a gente chega, clínica, que a pessoa ela já faz assim e não vê o que a paciente tá passando, Entendi. né? O que a gente pode melhorar pra ela, não só ali momentâneo, mas pra vida dela, né? É colocar um short e se sentir bem, é ir pra praia e colocar aquele biquíni e se sentir bem, né? Então, é além da estética. E é uma coisa impressionante porque a gente vê que hoje em dia virou um boom, né? Sim. Todo dia nasce uma clínica nova, todo dia uma profissional nova que se forma, Uhum. alguma coisa desse jeito. E as técnicas vão também, cada dia, aprimorando, e tem aquelas pessoas como você também que fazem as suas próprias técnicas, né? E que Sim. depois você vai fazer a sua mentoria e ensina. Quando você entrou nesse boom, porque você não ficou um pouco com medo de ter demais, né? Em todo lugar tem um e você ser mais do mesmo? Ou não, você já tinha na sua cabeça, não, eu vou me destacar, eu vou fazer isso a mais, eu vou providenciar isso, aquilo que não existe eu quero criar. Sim, eu comecei a perceber porque eu comecei na casa dos meus avós. Sim. Então, eu tinha uma maca da minha mãe, que ela é depiladora até hoje, né? Mas era uma maca e um sonho. Então, eu só tinha maca. Então, eu precisava me destacar de algum jeito. E, na época, não tinha como comprar aparelho. Tipo, hoje eu tenho uma radiofrequência que é 10 mil. Sim. Então, na época, eu não tinha nem R$ 200 pra investir. E aí, eu tinha maca, comecei com os cremes, né? E aí, eu me destacava muito. Assim, era fantástico, porque na primeira sessão, eu já mostrava resultado pra minha cliente, sabe? Desde as primeiras. Então, eu falei, nossa, a minha mão, ela é poderosa, né? Então, eu posso trazer resultado. E aí, eu fui desenvolvendo. Só que, no meu primeiro ano, eu colocava muita força na minha mão. Entendi. E não é força, é pressão, né? É técnica. E aí, eu desenvolvi um problema na mão, que é esse osso, que ele fica mais altinho. E aí, eu falei, o que eu posso fazer pra melhorar isso, né? Igual a terapeuta fala, como pode melhorar tudo isso? E aí, eu fui pro físio, aí ele me salvou. E aí, dali em diante, eu falei, eu preciso desenvolver alguma coisa de errado eu tô fazendo. Sim. E aí, eu comecei a desenvolver, porque a gente aprende, às vezes, a técnica assim. E não, tem que ser linear. A mão, né, ela tem que estar acoplada no tecido. Então, não fica o meu punho levantado, né? Não fica sobressaindo ali. Então, são técnicas que a gente vai levando com o tempo, vai aprimorando. E eu nunca mais tive dores. Isso foi em 2019 para 2020. E aí, eu não tive mais dores. Olha aí. E aí, é a técnica de posicionamento. Você tem que colocar força na tua perna, senão você sobrecarrega a tua lombar. E é treinar também, né? Porque aí você estimula a tua musculatura. Mas, assim, as técnicas que eu passo na mentoria, elas falam, Bia, meu Deus, eu não aprendi assim. É totalmente diferente. Eu vou ter que reaprender. Eu falei, vai ter que reaprender, porque senão você vai sofrer consequências. Sim. Aí, a hora que eu mostro o meu ossinho aqui saltado, elas falam, não, é melhor assim. E aí, no final da mentoria, elas sempre falam, né, Bia, mudou, não sinto mais dor. E é bem melhor desse jeito. Entrega mais resultado, né? Porque se eu não pegar o tecido ali, eu não vou levar resultado para aquele abdômen. Então, é diferente. E tem uma coisa também, porque às vezes, na época, né, a profissional, ela parou de trabalhar por conta disso. Aí eu me machuquei, eu não estava dando conta de fazer, eu não conseguia, eu machuquei minha mão, deu um ossinho também, alguma coisa assim. Sim. E ela desistiu da profissão. E ela desistiu. E aí? Que triste, né? Né? Dedicou ali um tempo da vida, porque é uma dedicação, né? Você entrar para qualquer faculdade, para qualquer profissão, Sim. enfim. E é muito triste quando eu ouço isso. E aí eu quero realmente pegar na mão dessa profissional e fazer acontecer. Assim, Hamilton, a gente fica 1 hora
em cima da paciente, né? Ali do lado da paciente, fazendo acontecer. Então, você tem que gostar. E hoje em dia, a gente vê muito injetáveis, máquinas milagrosas, enfim. E será que é tudo isso? E o que a gente faz para manter esse resultado e para dar continuidade? Tipo assim, o aparelho vai congelar a gordura. Tá, mas o que eu tenho que fazer pós-congelamento de gordura? Entendi. É só uma sessão e pronto? Não, é o pós. E hoje em dia a gente vê que tá todo mundo harmonizando, tá tudo bem, é legal. Eu gosto de injetáveis, mas tem o pós. Se eu não souber fazer a massagem, né, a técnica certa ali, manual, eu não vou entregar resultado. Sim. O resultado não vai ser o mesmo, sabe? Então, o Instagram, ele entrega muito o antes e depois. Tá, mas o que aquela profissional usou para chegar nesse resultado, sabe? Entendi. E é o que eu vejo, que o futuro da estética, às vezes, vai muito para esse lado injetável, mas a gente precisa se atentar nesse pós. Então, é quem vai se destacar, né, no futuro. E tem uma coisa também que a gente se preocupa, eu acho que todo mundo fica preocupado, assim, com, como é que fala? São pacientes ou clientes que você tem? Pacientes de Paciente, pós-operatório, então a gente coloca pacientes. Porque tem muita gente que fala assim, eu tenho um método que a Bia fez, por exemplo, e é muito legal. Aí, mas vamos supor que são 10 sessões. Tô dando um chute aqui, tá? Sim. E aí a pessoa talvez ela não consiga, ela faz até a quinta, ela muda o horário do trabalho dela, alguma coisa, ela para de fazer, né? E não vai ter aquele, vamos dizer assim, o resultado que ela queria, que você gostaria de entregar para ela também, que era uma coisa assim. E fica um negócio muito meio, né? Aí tem muita gente que é de bom senso e fala, pô, eu não consegui ir lá, não consegui pagar, eu não consegui continuar, mudou meu horário, alguma coisa assim e tal. Mas tem gente que fala assim, eu fui lá 5 vezes e não deu nada, eu parei de ir também. E a pessoa desiste muito rápido, né, de fazer, porque ela acha que, pô, o resultado vai ter que ser imediato. Como é que eu posso te dizer? Já começa no primeiro dia. Já começa a ver um resultado. Sim. Mas para poder realmente acontecer tudo aquilo que a pessoa quer, tem um tempo. E a falta de paciência hoje em dia é uma coisa que a gente vê que não tem nem no paciente e às vezes alguns profissionais também não têm. É tudo muito imediatista, né? E na nossa vida nada é imediatista. Cada um tem um propósito, por exemplo. Então, já começa por aí. E eu falo muito da avaliação. Então, é você alinhar a expectativa da tua cliente já no primeiro contato. É o que eu falo. Na avaliação, eu faço tantas perguntas, às vezes elas falam assim, algumas que são mais impacientes, né? Que a gente tá falando disso. Elas falam, Bia, não acabou ainda? Você vai me perguntar mais coisa? Eu falo, eu só não pergunto a cor da lingerie porque eu tô vendo. Nossa, entendeu? se não perguntava. Eu tenho que saber. Sim. Tenho que saber o que ela quer, tenho que saber o que ela come, onde ela vive, qual é o ciclo dela. Que é um atendimento muito particular, né? Para cada pessoa. Né? E aí, é estética personalizada mesmo. Sim. Então, é eu falar, você tem essa flacidez, a gente vai melhorar 20%. Posso melhorar 40%? Posso, mas eu vou falar pra ela? Não. Sim. E se eu não conseguir melhorar 40% porque ela não bebe água? Um exemplo. Se ela não faz atividade física, sabe? Não pra flacidez, né? Mas pra gordura localizada mesmo. Então, é o que eu falo pras mentoradas também. Alinha a expectativa da tua cliente. Pega na dor dela, tudo bem, se ela tem uma celulite, trata aquilo. Mas sempre, toda semana você tem que lembrar ela. Porque o protocolo, geralmente, ele é semanal, né? A gente tem ali 7 dias na semana. Ela vai 1 hora de um dia dela na minha clínica. Sim. Então, imagina, o que ela fez nesses 7 dias? O final de semana é o inimigo das minhas pacientes. E o meu também, de todo mundo. Porque a gente, às vezes, se encontra com família, enfim. Então, é alinhar a expectativa mesmo e falar da importância desse protocolo, que é um tratamento. E aí, não é brincadeira, né? É um tratamento, que é o que a gente falou, é além da estética, é saúde. Tem cliente que não vai, aí na outra semana já fala, Bia, que dor nas minhas pernas que eu senti. Porque é o inchaço mesmo que a gente tira, né? A gente aumenta essa circulação, é muito importante. Tem o lipedema hoje em dia, né, também. Sim. Isso aí. E o que a gente percebe é isso, né? Que a pessoa, às vezes, por algum motivo, ela não continua, aí voltam as dores, ou o resultado não foi aquele, e ela talvez não faz mais aquilo, desiste, e tava faltando pouco, né? Pra ela poder conseguir. Exatamente. Isso é complicado. Pra você que tá assistindo a gente aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Hoje com esse fenômeno aqui, a nossa querida Bia Rodrigues, batendo um papo muito bacana pra você que tá acompanhando aqui a gente. Deixa eu mandar uma boa noite aqui pra Ricela Baldin, Camila Santos, Renan Buca, a Magna Pucci, ou Pucci, né? Também a Solange Loureiro, Gabriel Rodrigues tá mandando boa noite, linda. É o namorado, Gabriel?
O Evandro Tatu, grande Evandro, um abraço pra você, meu irmão. E a Cássia Regina também dando boa noite pra gente. Pra galera que tá assistindo, não esqueça, tá? Pra você mandar sua perguntinha, tem que estar inscrito no canal, se inscreva no canal rapidinho. Você já vai estar trocando uma ideia com a gente por aqui no ar, falando com a nossa querida Bia, tá? Nós tínhamos uma perguntinha aqui que a Sandra tinha mandado pra gente. E também é uma das nossas perguntas que estava aqui na pauta, que é sobre aquelas principais dificuldades, né? Quando você começou, para você enfrentar nesse início dessa carreira de esteticista, que talvez é o que a maioria também passa. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Sim, a minha principal dificuldade, como eu falei, comecei na casa dos meus avós, né? Então, assim, por sorte, não sei, enfim, tinha a maca da minha mãe. Então, foi muito importante pra mim, porque eu comecei com a maca dela. Mas uma dica que eu sempre dou pra quem tá começando, como a gente, às vezes, nesse mundo financeiro é mais escasso, né? Porque, enfim, se você não tem algum valor ali pra investir, é muito mais difícil. Só que tua força, tua dedicação vale mais que tudo isso, né? Sim. Então, é sempre... O Instagram é o nosso aliado, né? É investir em cursos. Ah, não tenho o valor para investir em tal curso. Mas vai se especializando e pega ali faz o teu melhor naquela paciente, em qualquer paciente que entre na sua clínica, na sua sala de atendimento. Você tem que colocar na sua cabeça que você vai entregar resultado para ela. E é fazer um antes e depois bonito, é elevar a autoestima dela. E, por exemplo, o aparelho, né? O meu primeiro aparelho foi um ultrassom, que aí tinha as correntes, e aí foi meu aliado principal ali na área da estética. Mas para eu conseguir ele, foi o que eu falei, eu estava nas técnicas manuais. Sim. Então, depende do que ela está fazendo hoje, né? Mas a dica que eu dou é não desistir. Às vezes, Deus muda os nossos caminhos, né? E aí, a gente tem que tentar enxergar qual caminho que é melhor para seguir. Mas na área corporal, eu me dediquei muito primeiro manualmente, depois conquistei o ultrassom. E se você tem um valor para investir, compre a radiofrequência, que é um equipamento, assim, que ele trata 3 disfunções de uma vez só, né? Ele trata celulite, gordura e flacidez. Então, a dica que eu dou para elas é, se tiver que comprar um aparelho, compre a rádio, que é um fenômeno na área da estética. E que hoje em dia, né, muita gente, é o sonho de todo mundo ter numa clínica, né, esse aparelho. E que hoje em dia a gente vê que é uma facilidade, como você disse, porque não trata só uma coisa, né? São 3, é isso? 3 disfunções. E são as principais, né, das queixas das pacientes. Que é mais fácil. Bom, na sua visão hoje, como você é esteticista, mas você está nessa área agora de mentoria, né? O que você vê que é a maior, vamos dizer assim, o desafio, uma dificuldade que todas essas esteticistas estão passando, principalmente quem está começando? Principalmente formar protocolos. Eu ministro alguns workshops também, além das mentorias, né? E aí elas falam que na hora da avaliação, tá bom, eu tenho técnica manual, eu tenho endermo, que é o vacuoterapia, eu tenho ultrassom, tenho radiofrequência, e aí? Né? O que eu faço? Aí você precisa alinhar a expectativa, igual eu falei, e ver a dor da sua paciente. Um exemplo, a minha paciente tem queixa de celulite, ela não usa short. Então, você vai tratar a celulite dela. É usar uma boa técnica, é usar um bom ativo, que tem alguns ativos excelentes hoje na área da estética. Tem o endermo, vou usar o endermo. E finalizar sempre de maneira contornando mesmo aquele corpo, sabe? E montar esses protocolos de acordo com a dor da tua paciente. O que mais que elas têm dificuldade? Às vezes de saber qual aparelho. E aí elas podem me perguntar. Eu adoro responder elas no Instagram. Às vezes elas me mandam duas marcas. A gente vai falar, qual que você vê que suas clientes gostam. Ah, não, esse aqui vai, esse não. As ponteiras da radiofrequência, por exemplo, elas têm muitas dúvidas. Porque a gente se forma na faculdade ou no técnico, mas a gente não vê todos os aparelhos, né? Sim. E até os que a gente vê lá, depois é o dia a dia que vai vindo as dúvidas. E aí eu tive 2 estagiárias na clínica e, infelizmente, a gente até ensina, mas no dia a dia é complicado mesmo, né? E aí a rádio acabou quebrando. Por quê? A gente não aprende. Então, a gente precisa passar isso certinho. Na hora de rosquear a manopla que dá. Então, no dia a dia da clínica... na segunda vez, eu sempre gosto de dar bastante liberdade para ela, sabe? E aí, faltou
rosquear certinho ali a rádio. Então, nas imersões já coloquei isso, até isso. E é o básico, não é? Pra gente olhando de fora. Nossa, quebrou a rádio, e agora? Não. Ó, você vai vir aqui na rádio, vai rosquear, vai tirar a manopla. Agora você sabe assim? Como que eu vou limpar a manopla? Então, é por isso que eu trago bem isso nas mentorias, nos mínimos detalhes. Então, é buscar a pessoa certa pra te orientar. Na nossa vida, a gente tem mentores, né? Sim. Você vai fazer alguma coisa hoje, você vai perguntar para um, para outro. Lógico que Deus é o principal, mas a gente tem essas questões. Então, escolha quem vai te acompanhar nessa tua profissão. E é o que eu falo, você tá no começo, você tem que buscar sabedoria e, além de tudo, ver qual que é teu nicho. Eu quero focar no corporal, eu quero no facial, terapia capilar, enfim. Então, a estética ela é muito ampla, né? E aí, a gente precisa focar em um e ir. Tem uma coisa também que a gente sabe que é caro, né? Que são esses produtos, né? Principalmente, vamos falar dos cremezinhos, né? Que muita gente usa. E às vezes, se você não tiver um produto de qualidade, não adianta nada você ser uma ótima esteticista, a sua mão ser sensacional, você ter o melhor aparelho, sendo que aquele produto que você está usando também não vai dar aquele resultado e o retorno. É aquele negócio do custo-benefício, né? Você está pagando pouco por uma coisa que não vai te dar nenhum retorno assim. Às vezes a gente tem que tomar cuidado também, porque hoje na internet você acha de tudo, né? E às vezes você está comprando uma coisa que você acha que é de uma qualidade sensacional e ela vai dar uma alergia, ou vai dar alguma coisa, não presta, né? Esses são os cuidados também que todo mundo tem que tomar, né? Em relação a marcas e onde você compra esses produtos, né? Sim, exatamente. A gente tem cosmetologia na faculdade, então já ajuda bastante. E hoje eu sou professora de uma das marcas aqui de São José do Rio Preto, que é a BioAge. Sim. E nós trabalhamos com nanotecnologia. O que é essa nanotecnologia? São nanopartículas que conseguem permear melhor na pele, né, do meu paciente. Então, o resultado realmente é sensacional. Já dá o efeito lifting na primeira sessão, já ativa o tecido da minha paciente. Então, é saber também como eu vou manusear esses ativos, né? Qual a sequência, se é o sérum primeiro, se é o creme, se é o crio depois. E, além disso, os outros produtos, a gente tem que analisar qual que eu vou usar primeiro, qual que é a forma de ação dele, o que ele vai fazer. Se a minha paciente tem alergia, às vezes, de mentol, eu não posso usar o crioterápico, sabe? Então, são detalhes muito importantes, né? Por isso que a avaliação é tão importante também. Para saber também qual que é cada um, qual produto vai para cada paciente, né? Exatamente. Às vezes, para flacidez não vai para gordura localizada, porque eu vou piorar, sabe? É saber avaliar qual que é a disfunção dessa paciente e qual produto que eu preciso usar para ela. Nossa, é muito no detalhe, assim, São detalhes. A estética não é fácil. Essa semana, eu ouvi uma cliente, ela fez curso técnico de estética e ela falou pra mim, mas é muito fácil, você tá super bem, né? Falei, depende, né? É muito legal, eu gosto, porém tem desafios. Você tem que pagar aluguel, você tem que respeitar cliente, é o marketing. E aí é o que eu ajudo elas também, principalmente quem tá no começo. Porque além da imersão, do Desvendando os Segredos da Drenagem Linfática, contorno corporal, tem os 6 meses de acompanhamento da mentoria, né? Então, é pegar na mão, CapCut, Canva, como que eu vou estar no Instagram. Então, é desafiador, é um dia após o outro, assim como toda profissão, né? Sim. E não pode comparar também, né? Porque, Jamais. Você pega a sua história, desde lá da casa dos seus avós, vendo tudo que a sua mãe fazia, aquilo que você foi construindo, a sua primeira marca, o que você tem hoje, e que você ainda está construindo para uma pessoa que está começando agora, né? E ela, agora é claro, se a pessoa tiver uma condição boa de poder comprar os aparelhos, você tinha falado agora mesmo de um aparelho que ele seria o essencial, né? Mas se hoje, por exemplo, uma pessoa está nos assistindo agora, ela sonha em montar a clínica dela, o espaço dela, né? Que aparelhos você ia recomendar para quem está começando? Fora aquele que você falou que é essencial, porque ele faz 3 coisas em um, mas quais são aqueles aparelhos que você fala assim, esses aparelhos, se você tiver, já começa de uma maneira positiva? Tá. É a manta térmica, que inclusive no frio agora a gente já tem uma estratégia. Olha. As clientes não deixam de ir no frio. Você tem a manta térmica, você não vai usar ela só pro seu benefício de fazer o detox ali, que o detox é a manta, né? E aí a gente finaliza com a drenagem. Você já coloca... O André tá falando que a esposa dele coloca na cama pra dormir. Pronto, só não pode colocar a parte do fio, Você tem senão mesmo, queima Maria? igual a esteticista no começo. Tá? Ei, Maria.
Maravilhoso. Tá vendo? E aí, o que é legal na mentoria? Eu já passo os perrengues que eu passei, né? Porque eu tenho a manta. Sim. Aí, na minha cabeça, se eu colocasse ela inteira na maca, entendeu? Com os travesseiros em cima dela, nas pontas, ia ficar mais quente. Ai, que besteira, né? Cheguei lá, né, no outro atendimento, fui ao banheiro, tudo. Cheguei, porque a próxima cliente deram depois de 2 horas. O que aconteceu? O lençol, o travesseiro, tava tudo grudado Nossa na Senhora. maca, no começo da profissão. Então, isso são ensinamentos que eu coloco Sim. nas mentorias. É os mínimos detalhes, são os mínimos detalhes. Então, é a manta térmica, que além de fazer o detox, você já deixa ali na maca do jeito certo, com o fio pra fora. E você já vai deixar um diferencial na tua clínica, né? Que, Sim. às vezes tem clínica que não deixa, não tem uma manta quentinha ali para aquela paciente. Então, ao invés dela ir no lugar que não tem a manta e no lugar que tem, no friozinho de Rio Preto, que é um dia no mês, né? Mas se existe, ela vai na tua sala, né? Que tem o quentinho ali. É a manta e o Indermo, que é o vacoterapia. Ele faz uma pressão na pele, aumenta muito a oxigenação, já melhora a cintura e me ajuda no contorno corporal BR. Entendi. Ô, Bia, deixa eu fazer uma pergunta pessoal pra você aqui. Quando eu fazia faculdade, a minha última foi de jornalismo. Tinha uma moça na nossa sala, né? Uma amiga minha, que ela começou a falar negócio de estética. Ela pegou e falou assim, Hamilton, queria convidar você, foram umas 3 pessoas que ela convidou, 3 ou 4 pessoas, mas foram só eu e mais um. Foi só eu e mais um. Que tava aquele negócio de pedras lá, pra colocar nas costas lá, certo? Ah, pedras quentes. Tá. Mas eu acho que tava meio esquisito o negócio lá, que eu saí meio uma pururuca ali no negócio tal, mas tava muito, não era só quente, tava quente com força mesmo. Entendi. E ela pegou, e as pequenininhas pior. Eu achava que a maior, que a grande que era maior. Porque a grande demora pra... Meu Deus do céu. Eu falei pra ela no final, falei assim, ela falou, o que você achou? Eu falei assim, não, eu achei que eu ia morrer, porque a situação que tava aqui tava meio esquisita, né? Acredito. Mas é assim, talvez a pessoa viu alguém fazendo, né? Não tô falando que ela fez isso, tô falando assim, talvez viu alguém fazendo, ou talvez fez um curso, mas não prestou bem atenção, Perfeito. no que ia acontecer e tal, e na hora de executar o negócio ali, saiu errado. Sim. Isso é uma coisa que acontece muito, né? Acontece. Muita gente, por exemplo, fala, eu fui numa mulher ali, pô, é sensacional e tal, mas para outra pessoa talvez não foi muito legal. Mas naquele dia eu falei, misericórdia, Senhor, isso aqui não acaba, não sai mais. Eu acho que eram 5 pedrinhas. Eu sei que a última foi a mais tensa. Foi a pior. Jesus Você nunca mais misericordioso. Não vai. Se ela estiver assistindo aqui, Lara, um beijo pra você. Fui sua cobaia, né? O E seu ela é cobaia. esteticista hoje? Nem sei, faz tempo que eu não vejo ela. Tomara que ela tenha seguido jornalismo, alguma coisa, porque senão, ou então ela pegou as pedras. Às vezes ela tá com pedra gelada agora, não sei também se tem um jeito de fazer. Mas isso é uma coisa muito importante, né? A pessoa prestar atenção realmente no que ela tá fazendo, seja na questão de temperatura, igual você falou. Tem as coisas que você vai aprendendo, que você aprende sozinho. Sim. A faculdade não vai te ensinar. Pô, você pegou a manta térmica ali e tal, e grudou em tudo. Então, assim, isso aí você sabe que você não vai fazer mais, você já aprendeu. Mais. Então, tem essas coisinhas, não tô falando só em questão da pedra, mas outras coisas que a pessoa usa que tem uma maneira para cada pessoa, né? Perfeito. Então, vamos lá. A gente começa com a cliente alinhando a expectativa dela. O que tem na minha anamnese? 3 coisas que eu lembro agora que você me fez lembrar. Gosta de creme e óleo? Gosta de quente ou frio? Entendi. Toma banho quente ou frio, na verdade. Sim, Então, sim. daqui eu já tiro o gancho. Se ela gosta de ambiente mais quente ou mais frio, certo? Olha aí. E se ela sente cócegas? São 3 detalhes muito importantes pra mim. Nossa, no Costco eu já não ia. Exato. Só que aí, se você sente cócegas, um exemplo. Onde que eu sei que você sente? Aonde que é, Hamilton? Ah, é no pé. Então, Tá. beleza. Então não Eu sei rela que ali. ali no pé, às vezes eu vou relar e o que eu vou te falar? Eu vou fazer no pé, mas se você sentir, você me fala. Por quê? Existe uma pressão mais leve e uma pressão mais forte. Então, na forte, às vezes você não vai sentir. Você só vai realmente, a gente vai fazer o trabalho correto, que é manipular a musculatura. Ok, sabe? Sim. E aí, o quente, as pedras quentes, um exemplo. Eu dou mentoria também de massagem relax. E a Isa, não sei se ela tá assistindo, e ela me falou, Bia, mas quanto tempo que eu tenho que deixar essa pedra? Tipo assim, eu vou queimar alguém, socorro. Falei, 20 minutinhos durante o atendimento, começou a parte da frente, não vai colocar nas costas? Sim. E na panturrilha? Vou. Começou, 20, 30 minutinhos, no máximo, depende também de qual é, né? Aí você finaliza, vê a temperatura, pega ali na tua mão, fica um tempinho, tá tranquilo. Não tá ainda, vai fazendo técnica manual e aí você vem com a pedra quente. Mas é alinhar a expectativa também. Tá com dúvida? Pergunta.
né? Sim. Ana, tá tranquilo? Tá muito quente? Ah, não, tá ótimo. E é vocês falarem também. Então, a cliente já entra e fala, tá muito frio, o ar tá tranquilo. Você vê a quer pessoa que eu ligue a chorando, manta? soluçando ali porque tá passando mal. E a manta no frio, um exemplo, tem gente que não sente esse frio que a outra vai Claro, sentir, claro. né? Então eu pergunto, tá tranquilo a manta? Quer que eu desligo? Se quiser que eu desligo, pode avisar, tá? Eu sempre gosto, sabe, de deixar esse acolhimento. É o diferencial, né? Um dos diferenciais. E assim, tem aquela questão também que a pessoa ela vai se sentir bem, né? Ela fala, pô, ela me perguntou e tal, não tinha uma experiência muito boa em outro lugar, a pessoa não perguntou nada, eu não sabia se eu podia falar, né? Sim. E ali você deixa a pessoa, vamos dizer assim, bem à vontade pra ela escolher o que ela quer. E aquilo que ela escolhe é aquilo que você vai dar do protocolo dela. Então ela pode escolher daquelas opções, então é muito mais fácil, né? Sim. E nós temos muitas estetistas em Rio Preto, como Sim. você disse. E eu vou em algumas clínicas, eu vou em uma em específico, que eu vou mesmo pra, às vezes, fazer uma soltura ali das costas, né? Que a gente fica tenso do dia a dia, do trabalho, enfim. E quando eu vou, eu percebo que eu fico com muito óleo, muito, muito. Eu gosto da técnica, mas às vezes eu vou só no final do dia ou de final de semana, porque eu sei que lá eu vou sair cheia de óleo. E eu não gosto. E isso foi um alerta pra mim. Então, ao finalizar a drenagem, eu sempre tiro o excesso. Eu não gosto de usar muito óleo, a não ser na relaxante, mas é bem pouco, porque eu já não gosto da sensação. Então, e alinhar a expectativa também nessa anamnese. E aí, principalmente aqui nas costas, quando a gente finaliza a sessão, eu ensino para as meninas, para as mentoradas. Finaliza ali com a toalhinha, tira o excesso. Por quê? Mulher tem cabelo. Então, verdade. imagina, se ela vai no horário de almoço dela, no começo da manhã, ela vai ficar com aquele cabelo cheio de óleo. Então, são detalhes. Muito bem. Hoje com essa convidada encantadora aqui, nossa querida Bia Rodrigues, ela que é mentora, né, de esteticistas, é esteticista também, tá contando um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho dos seus protocolos aqui para todos nós. Para você que tá assistindo aqui, quer mandar uma perguntinha para ela, tá no chat, só você se inscrever no canal, ative as notificações, deixa o seu like e manda aqui, tá? Enquanto a Bia toma uma água, deixa eu falar aqui da Casa de Carnes Roseiral, que é o famoso açougue do Abel. Gente, fica ali na Major Léo Lerro 1120, próximo da Igreja São Judas. São mais de 40 anos de tradição aqui em Rio Preto e o mais bacana, né? Carnes inspecionadas todos os dias, tem as caftas mais deliciosas, você vai encontrar aquele frango assado crocante que todo mundo tenta copiar, mas ninguém consegue. E é claro, tem não só os assados do final de semana, mas sempre uma comida diferente, uma sobremesa especial, né? Casa de Carnes Roseiral, mais de 40 anos de tradição aqui em Rio Preto para você. A Interessências, que tá junto com a gente, a Bia falou que conhece a Interessências. Sim, os cheirinhos da clínica são de lá. Cara, é a loja mais perfumada que a gente tem aqui em Rio Preto e é sensacional. Você viu o videozinho aqui na abertura nossa, você encontra tudo, aquelas velas, tudo. E a gente vai trazer logo o pessoal aqui para falar sobre o marketing olfativo, que é uma coisa muito bacana e interessante que tá ganhando espaço também, tá? Interessências.com.br, @Interessências junto com a gente por aqui. Um abraço ao Denelson, toda a equipe aí, sempre junto com a gente. Falar da Ana Campos, consórcio e consultoria, ela que também é uma mentora de consórcio. E ela tá começando a entregar as plaquinhas aí, viu, gente, que tu começou a vender os consórcios com ela e já faturou aí, já vendeu mais de 100 mil. E o mais bacana de tudo isso é que é junto com o Consórcio União. E ela faz o seu consórcio, você vai fazer o consórcio com ela, quer o seu carro, quer comprar sua casa, o seu sonho é ter um caminhão. Com o consórcio com a Ana Campos, você tem até a 4ª parcela, você é contemplado com contrato, tá? Então isso aí não é golpe, não é nada, você não vai perder o seu dinheiro, pelo contrário, você vai fazer um grande investimento e vai conseguir realizar o seu sonho. Tem lives praticamente toda semana, você vai encontrar essa mentoria especial e principalmente entrar nesse mundo de consórcio que não para de crescer. Ana Campos, a nossa mentora especial, consórcio e consultoria e alavancagem de patrimônio também. Deixa eu agradecer a Prime LED, você já deve ter visto os nossos LEDs aí por toda São José do Rio Preto, menos de R$10 por dia, você já vai garantir a sua marca exposta. São mais de 50 LEDs aqui na cidade, são mais de 100 ou 200 mil veículos passando e vendo você ali. Sua marca, você sabe que quem não aparece, não vende, né? Então é muito legal porque você vai estar exposto em vários lugares da cidade. O pessoal parou ali, o semáforo fechou, já tá do lado ali o LED, tá passando a sua marca, você vai ser reconhecido e vai vender mais, tá? primeled.painéis, entra em contato no Instagram para você saber. Pra gente fechar essa parte aqui, falar do Mercadão Agropet, com preço bom, ninguém compete. No Mercadão você sabe, né? São 7 lojas, tem 4 lojas aqui em Rio Preto, tem também na cidade de Badibacite, Cedral e também em Ibirá. Lá você encontra tudo que você precisa para o seu
seu animalzinho, para o seu pet, até mesmo para você que tem a sua loja pequena, você vai comprar através do Mercadão Atacado e Varejo para você, tá? mercadãoagropet.com.br, @mercadãoagropet, sempre junto com a gente. A nossa querida Bia tá recebendo um presente aqui da Encantar e Mimos Afetivos, que é uma caneca personalizada, tá? Com a nossa logo e o nome dela para ela levar de recordação aqui. Eu amei, gente. Teve Dia das Mães agora. E a Encantare fez várias cestas, né, para poder presentear. Agora em junho tem o Dia dos Namorados. Já pensou você presentear o grande amor da sua vida com uma cesta especial, com um presente especial, com uma caneca com o nome de vocês? Cara, a Encantare tem tudo que você precisa. Encantare Mimos no Instagram. Bom, a Suelen tá mandando uma boa noite pra gente aqui, fez aqui a sua caixinha de perguntas. Ela tá perguntando se na sua clínica existem protocolos mais rígidos, né? E se você pode contar um pouco sobre isso e como, né, eles estão impactando aí nesses resultados. Certo. Esses protocolos existem, a gente fala da estética integrativa e personalizada, né? Então, os protocolos que eu vendo, por exemplo, Slim BR, que é com a radiofrequência, o contorno corporal BR, e é sempre na queixa principal da minha paciente. Então, a gente reduz ali de 1 a 2 centímetros, sabe, por sessão. Então, é muito bacana, porque a rádio, ela faz uma contração dessa célula de gordura. E, além de tudo, ela quebra ela. Então, quando, posteriormente, essa cliente, quando ela me relata que ela faz exercício físico, eu já super indico o Slim BR. E pro público masculino, se você atende público masculino, ou se tem aquela paciente que ela é mais corrida, ela tem pouco tempo ali, né? Você pode vender o Power BR, que é a radiofrequência e as técnicas, em 30 minutos. Então, é só na queixa principal dessa paciente. E aí tem a drenagem linfática em gestante, tem a drenagem de pós-operatório, pós-parto, que a gente inclui também, além de técnicas de respiração, a técnica manual e, às vezes, o endermo, dependendo do caso, né? Em gestantes, não. Mas tem também o de drenagem, tem o hidrolabia. Vamos falar já do Hidrolabia, hein? Isso é uma história muito legal. Massagem relax com as pedras quentes. Meu Deus. Então, são alguns protocolos que, por exemplo, tem cliente que vai chegar, às vezes, na clínica e ela não dorme direito. Então, você vai indicar para ela drenagem, se ela incha, se ela, enfim, retém muito líquido. E se ela não dorme direito, você já pode colocar uma relax ali em conjunto. Com óleo essencial específico, um laranja doce, um lavanda, para ela dormir melhor. E realmente, quando essas pacientes elas vão na clínica, elas falam que elas dormem melhor, principalmente nos 2 primeiros dias pós-sessão. Porque o óleo essencial você pode ter até na clínica, né? Para vender, para revender. É um diferencial e ela já vai comprar ali de você. E é uma renda a mais, né? Claro. Eu falo que tem mentor, às vezes, que faz o pós-venda, o home care, que é muito melhor. O paciente já vai sair dali, vai ter mais resultado. Então, são protocolos realmente que você precisa pensar, ter raciocínio clínico e ter várias opções na clínica que você vai conseguir agregar para essa paciente. Muito bem. Ó, tem o Juninho aqui, mandou para mim no Instagram uma pergunta totalmente inoportuna para o momento, porque ele falou o seguinte: se você pegar todo o seu estoque de creme, não vai dar para fazer em mim o negócio. Olha, lá para poder ser. Para com isso aí, rapaz. Entendeu? Eu conheço seu passado, não faz isso aqui não. Estamos tendo uma conversa séria. Porque ele falou assim: agora o Hamilton vai lá, vai diminuir a barriga dele 2 centímetros, não vai virar nada. Olha só. Ô, Juninho, um abraço pra você, Juninho, meu irmão. deixa eu falar um negócio pra você, senhor. É a cada sessão. Imagina se ele fechar 10 sessões. 20 centímetros, né? Tá vendo? Se eu fizer o exercício, fizer as coisas tudo certinho, a alimentação é importante. Pode deixar que a gente vai conversar depois sobre isso. Eu tenho um pouco de medo de quebrar a maca, mas tirando isso, o resto tá tudo certo. Não, aguenta muitos quilos, tá tudo bem. Como é que chama? A maca de coisa, de tijolo, de alvenaria. Ela é de madeira. Ó, a Márcia, não, eu falo assim, pra mim tem que ser uma daquelas, vou segurar. Para com isso, hein? A Márcia tá mandando boa noite aqui, a Magda tá aqui, ó, você investiu, investe, profissional incrível. Olha só que legal, hein? Muito bom, muito obrigada. Solange Loureiro, a esteticista que procura sua mentoria, pode esperar uma mentoria personalizada e com suporte? Sim, com certeza. É o que eu falo, pego na mão. Então, eu sempre pergunto também pra essa esteticista, né? Se ela tá começando, quais são as dores dela na área da estética. Porque não é só pra paciente que a gente tem que perguntar, né? A gente tem que saber a dor dessa esteticista. Às vezes, ela não sabe montar um protocolo. Às vezes, ela já teve falha em algum resultado dela. Às vezes, ela não sabe por onde começar. Então, nas mentorias, eu pego na mão de quem tá começando. Quem tem dúvida, às vezes, de um movimento. Quem tem dor, para de ter dor. E quem tem também essa questão, às vezes,
eu tenho um público lá onde eu ministro workshop, que é na BioAge. Foi muito interessante esse último workshop, que foram, se eu não me engano, 12 alunas. E tinham faixa etárias diversas. Sim. Desde a mais nova até a mais velha, enfim. E eu percebi que a maioria com a mesma dúvida de como montar protocolo. Olha aí. Então, na imersão é o que a gente faz, sabe? Eu separo pelo menos 4 modelos de avaliação corporal diferente, queixas diferentes, pra gente realmente ter esse protocolo ali de diferente aspecto corporal, né? Tem paciente que ela é androide, a outra é ginoide, que acumula mais no quadril, Sim. tem mais queixa de celulite. Então, é a gente personalizar isso pra essa mentorada, né? Pra essa aluna. Então, ela vai sair de lá, com certeza, com a cabeça de outro jeito e preparada para a área da estética. Isso é uma coisa importante, porque às vezes a pessoa vende o curso, né? Ela vende a maneira que você fazer, tal protocolo, e depois você nunca mais acha a pessoa, você não conversa mais, ela fica meio perdida, atravessa um deserto, né? Não tem pra onde tirar dúvida e tudo mais. E a gente tem o suporte de WhatsApp, desde ali, quando finalizou o contrato, até durante 6 meses. Entendi. E são 6 meses de WhatsApp, mas além disso tem uma aula online, mensal. Que eu trago sempre um tema e dúvidas. Então, no final da aula, sempre elas trazem as dúvidas que elas tiveram durante o mês. Foi super bacana, porque nesse mês de maio, né, Foi na semana passada, né? Dia 5, não foi que vocês tiveram? Isso, exatamente. E aí, no dia 5, eu trouxe um tema para elas, que é o CapCut, e já incentivei elas a fazerem algo pro Dia das Mães. Então, uma relaxante, por exemplo. Quem não quer, né, ganhar uma massagem relaxante? E aí, eu coloquei alguém especial que representa a mãe para essa esteticista. E aí, elas fizeram um vídeo entregando o presente, que aí tem o Vale Presente Dia das Mães. Sim. E aí foi super legal, porque entregou pra mãe, fez a massagem relaxante. Então, eu tive essa ideia na minha clínica, passei pra elas, mas eu sempre falo, mas eu vou passar 3 ideias pra vocês. Só que não vai sair igual o meu, ou igual eu tô falando, é a criatividade de vocês. E aí, a gente indica até a posição que a câmera tem que ficar. Aí eu ensinei elas no CapCut como montar, como dividir, como colocar interação entre um vídeo e outro, como colocar legenda. E é o básico. Às vezes elas não sabem e tá tudo bem. É o que eu falo. É importante vocês falarem pra mim qualquer dúvida. Então eu gosto disso, sabe? Sempre estudei na escola, desde de fundamental. Minha mãe brinca comigo que eu tinha TV na sala, né? E aí, pra eu decorar aquilo, eu montava, tipo, umas cadeiras e aí eu dava aula. Olha aí. E aí, quarta-feira, inclusive, eu vou participar de algo muito importante que eu recebi a notícia hoje, tô super feliz. Eu vou substituir uma professora da faculdade onde eu me formei. Que legal. E é pela BioAge também, é uma empresa muito bacana, muito parceira minha. E eu fiquei muito feliz, porque, poxa, Claro, um super nossa. reconhecimento, né? Então, é isso. Mas você sabe que é uma coisa interessante, porque às vezes hoje em dia a gente está vendo esse diferencial, são as redes sociais, né? E é claro que se você tiver condições de você contratar alguém para poder fazer o vídeo para você, alguma coisa Perfeito. nesse sentido, show, tudo bem. Mas eu sempre falo aqui, sempre que a gente traz alguém, que é o seguinte: o maior influenciador é o dono do negócio, né? Quando você coloca a sua cara, quando você mostra o que você está fazendo, mas principalmente com qualidade, né? Não adianta você fazer um vídeo de qualquer maneira, esse aqui, tá tudo bom. Não, grava mais vezes, grava de novo, né? Tenta chegar perto da perfeição, para quando a pessoa vê o que você está fazendo, fala assim, poxa vida, ficou muito legal isso aqui, ficou Exato. muito bacana, é uma qualidade em tudo que ela faz, inclusive para mostrar aquilo que ela faz, tem uma qualidade também. E você tendo dando essa mentoria de ensinar a todo mundo que tem um telefone, pode fazer o vídeo. O CapCut hoje em dia, muita gente tem medo de editar. E eu de vez em quando eu falo com a Maria, pelo amor de Deus, me salva aqui, grava um videozinho pra mim, edita um negocinho pra mim, que talvez é uma coisa simples, que se você tiver um tempo e alguém pra poder te ensinar, você consegue fazer. E se ela tiver ali o dia inteiro, ela faz as gravações, ela pega um tempinho depois, ela monta, fica um negócio sensacional, né? Exato, e a gente trabalha na estética, né? Sim. Então, a gente precisa estar maquiada, Sim. com roupa ok,
com vídeos, ok? E quando a gente quer algo mais elaborado ainda, a gente vem com arroba, né? Exatamente. Aí chegou no ponto certo, né? Perfeito. Cara, eu fico impressionado, porque inclusive ela tá aqui mandando mensagem aqui, ó. Nossa Muito querida Vitória. bem. Bia, melhor esteticista. Ela tá aqui, ó. Pra quem não sabe, ela também trabalha com lipedema, né? Sim. E me ajuda muito na retenção de líquido com as drenagens. Exato. Essa aqui também é um outro fenômeno que é a Vitória também, a equipe, né, da É uma equipe Arroba. de milhões, eu falo, Vitória, É demais. faz uma equipe arroba pra equipe estética, por gentileza, por favor. Ó, você sabe que a gente tá fazendo acho que 2 meses de parceria aqui com a Arroba. O crescimento nosso é gigantesco, é notório. Muito bom. Né? A gente tá batendo papo aqui, amanhã, no máximo 4 horas da tarde, os cortes já estão saindo. E a qualidade, sabe, pega certinho aqui, não fica aquele negócio embaçado, aquele negócio. Tudo bem Sim, também que a elas gente tá aqui brigam na. comigo, a gente Tudo bem que nós fica estamos no- na Filmix, né? A qualidade aqui da fotografia e do vídeo é outra coisa, mas isso aí é uma coisa bacana também, porque é aquilo que vende dela, né? E quando alguém vem me falar, inclusive eu acho muito legal isso, a pessoa fala assim, pô, cara, eu tô vendo agora os cortes, tô vendo os negócios, tá mais interessante seu Instagram, seu podcast. Eu falo, Sim. você tá vendo a marca que tá lá junto, tá lá no ar com a Milton e a Arroba. Então Aham. isso é uma coisa muito bacana, porque agregou muito, né? E eu sou muito feliz de ter elas aqui e Sim. falo pra todo mundo, quem eu puder indicar, eu indico, porque vale muito a pena. Perfeito. A Ricela tá mandando aqui pra gente no nosso chat aqui, ó. Minhas veias são muito finas, né? E qualquer coisa fico muito inchada. Então a drenagem me ajuda muito. Teria outro procedimento que ajuda a desinchar e ativar mais a circulação? Ela faz drenagem, né? Faz. Tá, perfeito. A drenagem é nosso carro-chefe na clínica e é essencial, a drenagem linfática. Não tem outro procedimento melhor para reduzir a retenção de líquidos a não ser a drenagem. O exercício, que é uma hidro, né? A hidro, a água, ela faz a pressão. Então, é como se fosse a nossa mão ali apertando, sabe? O movimento na água. Então, ajuda também. Mas em relação aos procedimentos estéticos, a gente tem a manta térmica, que é o detox. Sim. Então, vai ativar a oxigenação, vai ativar a circulação, vai melhorar. Mas eu não gosto de fazer sempre. Então, a drenagem é semanal. Se ela incha, muitas vezes é bacana ela aumentar a frequência dela semanalmente. Pode fazer 2 vezes na semana. Já vai ajudar. E exercício físico, que é o pós-sessão, né? Não tem Perfeito. como, né? O Beber exercício mais tem que tá- água. Água e exercício físico tem que estar sempre. E o lipedema que a Vi falou, hoje em dia até os médicos, né? Eles estão indicando. Isso é muito importante, porque a gente vê o reconhecimento da técnica, que a drenagem ela é fantástica. E a gente fazer a drenagem corretamente, principalmente para o lipedema, que é uma doença crônica, Sim. é muito importante você saber o que você está fazendo, você levar para o caminho certo e ter um raciocínio clínico ali. Existem vários graus e tipos de lipedema, né? Sim. Então a gente tem que saber tratar também. O Alexandre Lomas tá aqui, ó. Ela é top, Bia Rodrigues é a melhor. O Lázaro tá mandando mandar um abraço aqui pro Miguel, que é o sobrinho dele. Ô, Miguel, obrigado aí, tá assistindo a gente. O Israel Nunes também tá mandando boa noite aqui pra gente. A Solange, incrível, Solange Loureiro. Incrível ver a propriedade como fala do assunto. Parabéns pela responsabilidade e principalmente o seu comprometimento com o que se propõe a fazer. Parabéns, Muito olha obrigada. só. A nossa querida Ricela tá falando assim, ó, legal, muito bom saber, obrigado pela resposta. É isso aí, Ricelinha. Água e atividade física. E a Ricelinha, eu acho que ela é bariátrica também. Muito bom. Então é bom também estar nesse meio aí, né? E o pós-bariátrico, a gente fala que tem que repor muito, tem que estar sempre ali com o endócrino, nutrólogo, enfim, para acompanhar essa questão das vitaminas, que a minha mãe é pós-bariátrica, né, igual eu comentei. Então, fazer a drenagem, inclusive para quem tem fibromialgia, agora no frio, aumenta. Por quê? Sim. Nossa circulação, ela para, né? E a rigidez de articulação, quando a gente faz a drenagem e usa os ativos corretos, a gente consegue impulsionar essa circulação, melhorar e ativar o sistema linfático. Muito bem. Você falou agora mesmo do contorno corporal BR, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como que ele surgiu e por que ele torna ele, assim, esse diferencial dos demais protocolos. Ele surgiu depois que eu tive o calo ósseo. Depois que surgiu essa minha dor, eu precisei desenvolver essa técnica, melhorar essa técnica que eu aprendi. E aí foi onde veio o contorno corporal BR, porque não só massagem modeladora. Não, é um contorno corporal, é uma harmonização mesmo corporal, que é no corpo todo e principalmente com foco no abdômen.
Então, o abdômen, ele vem com mais cintura desde a primeira sessão. A gente contorna a região das costelas, melhora a crista ilíaca, que é aquela voltinha no final do abdômen. Melhora o intestino, que é o peristaltismo. E envolve técnicas de respiração. Então, não é só a técnica manual. E aí, quando eu vejo a necessidade, porque é na avaliação que a gente consegue identificar, eu uso a endermologia, que é o vácuo, mais popularmente falado, né? E aí vem o Slim BR, que a gente faz o contorno corporal com a radiofrequência. Então, é na avaliação que a gente vê qual protocolo usar, mas o contorno corporal BR foi uma técnica que eu desenvolvi. Pegar mais uma mão com a outra, não tão espaçado, fazer a prega correta para eu não ter dor. Então, aí eu desenvolvi o contorno corporal BR, que já deu para brincar, porque BR é de Bia Rodrigues e BR barriga reta. Entendeu? Ó, você falou sobre radiofrequência, que é uma coisa que muita gente fala, muita gente comenta, mas muita gente não sabe como é que funciona certinho, né? E também todos os benefícios, como que ela faz em relação ao corpo. Se você puder falar um pouquinho? Perfeito. A radiofrequência foi meu tema de TCC. Então, a rádio é uma eletroterapia fantástica, é muito boa mesmo, porque ela trata essas 3 disfunções. E porque na área da estética, quando a gente começa com as técnicas manuais, às vezes a gente sente dificuldade na flacidez. Porque como que eu vou tratar essa flacidez? Na mão da minha paciente? Não, a flacidez ela é algo interno ali, né? É na pele, mas para eu ativar esse tecido, para eu deixar ele mais rígido e com um efeito lifting, eu preciso de uma tecnologia para ativar o colágeno e a elastina, que estão ali na parte da derme. E aí, para ativar, eu tenho ondas eletromagnéticas, que é a rádio, que vai ali ter a frequência, a intensidade correta para ativar esse colágeno e essa elastina. Tem a temperatura certa, que a gente fala que é entre 38 a 40 graus a gente trata a gordurinha. E 40 a 42, uma média, a gente trata a flacidez, que a gente aumenta a temperatura e lógico que tem as frequências corretas também. Para a gordura, ela quebra a membrana de gordura. Então, imagina, tá ali aquela rigidez daquela célula de gordura. Então, ela vai fazer romper essa célulazinha, então ela vai se dividir, vai ficando menor. Porém, se eu não ativar esse metabolismo, se eu não ativar o meu corpo, ela pode voltar. Entendi. Certo? Ou não ser eliminada. Vai reduzir ali, vai ter um contorno corporal, porém não vai ser eliminada de fato. Então, é por isso que a gente sempre indica o exercício físico pós-sessão, que aí realmente ocorre essa queima de gordura. Muito bem. Ó, nessa sua trajetória, você montou um monte de protocolo, você criou um monte de coisa. Tem aquele segredinho, assim, que quando a gente fala em drenagem, quando a gente fala alguma coisa assim, nessa situação, só você sabe ali com as suas mãos. Eu queria que você contasse alguma coisa pra gente, se você pode compartilhar algum desses seus segredos, algumas dessas coisas que só a Bia tem. Ótimo. A minha drenagem, ela não é uma drenagem comum. Então, todas as clientes falam e as alunas, quando elas aprendem, elas amam, porque fica mais fácil de entender o caminho da fisiologia e mais fácil de entregar resultado. Então, quando você entrega resultado na primeira sessão, é perfeito, né? Tanto para nós esteticistas, que os olhos brilham, você sabe que você está no caminho certo, e para as pacientes que estão recebendo, né? Então, um dos segredos que eu falo, que é muito importante, é a gente ensinar a paciente a respirar. A gente não sabe respirar. Então, é o respirar certo. Tem 3 tipos de respiração que eu ensino na drenagem, tanto para as pacientes quanto para as alunas, né? Para elas fazerem essa técnica, e é diário. Então, pós-sessão, elas podem fazer que na próxima semana, além delas reduzirem ali na sessão, elas já vão ter reduzido na circunferência abdominal. Sim. Então, um dos segredos é a respiração. Olha aí. E o estímulo do peristaltismo, que é do intestino, também é um dos segredos. Tem gente que não sabe o caminho. Igual o trânsito de São Paulo. Sim. Então, tem ali nosso intestino. Ele tem várias voltas, só que tem um jeito certo de estimular esse intestino. Imagina, é um círculo, né? É o sentido ali, parece um reloginho. Se eu começar a estimular ele do final, imagina um trânsito super congestionado. Eu vou bater em todo mundo e não vai virar nada, né? Só vai piorar. Então, eu primeiro preciso limpar ali a parte final e depois vir para o restante. Então, são alguns segredos que tem na imersão Desvendando os Segredos da Drenagem Linfática. São 2 dias. O segundo é só prática.
Tá vendo só? E o mais importante também é que você vai estar aprendendo com uma das melhores e principalmente com quem já vivenciou tudo isso e sabe esses caminhos, esses atalhos aí para você conseguir chegar nesse resultado mais rápido e com eficácia. Porque não adianta nada eficácia, porque não adianta nada você também aprender e não colocar em prática. Né? Exatamente. Falar da última parte aqui dos nossos patrocinadores, falar da Mariner Calçados. Tá chegando o dia dos namorados aí, nada melhor do que você presentear quem você ama com um calçado bem bacana, né? A Mariner são 2 lojas em Rio Preto. Fica ali no aeroporto, dentro do posto Monte Carlo tem uma loja e outra ali na Constituição com a Independência, tudo climatizado. Lá você encontra também mochilas, tem polo. Hoje eu tô com uma polo lá da Mariner, cara. E você vai encontrar também acessórios, tem umas malas, umas mochilas em couro sensacionais. Tudo isso com couro legítimo para você, qualidade e garantia que só a Mariner tem. @Mariner Rio Preto. Falar de um lugar muito gostoso para você poder levar a sua família ou até mesmo contratar para o seu evento, que é o iSteak. A iSteak é um restaurante aqui em Rio Preto, sexta, sábado e domingo com música ao vivo, mas já são mais de 25 mil pessoas atendidas em todos os eventos que eles fazem. Isso aí desde 2017, né? Aquele churrasquinho com sabor afetivo, sabe? Aquela comida diferenciada, aquele gostinho mineiro, só o tem para você. O iSteak no Instagram junto com a gente por aqui. Falar nisso, quem faz drenagem linfática pode comer farofa, ou Bia, ou não? Tem que tomar cuidado, mas tem que comer. Essa farofa aqui é a farofa da Nega. Ela é qualidade absoluta para você. Ela tem os ingredientes todos saudáveis. Eu como farofa, gente. É só drenar depois. Exatamente. Tudo bem. farofadanega.com.br @farofa da Nega é o melhor acompanhamento do Brasil. A Bia vai receber depois um kit. São 5 sabores. Perfeito. Tem a tradicional, tem a picante, tem também a caipira, tem a de banana e tem também a de limão. 5 sabores aí, a galera que briga pela de limão. Eu gosto mais da picante agora, porque eu sou pós-bariátrico também, eu não posso comer pimenta por enquanto. Demora um pouco, mas é sensacional. farofadanega.com.br @farofadanega. E pra gente fechar aqui, falar do Rogério Simão, arte finalista, tá a fim de criar um logotipo bacana, tá a fim de pegar sua marca também, expandir, brindes especiais, o Rogério Simão tem para você. Entra em contato com ele e a Barone Transportes. Barone Transportes também com a gente por aqui, sempre trazendo as novidades. Você precisa aí de uma transportadora para a logística da sua empresa, com qualidade, segurança e principalmente com a sua carga segura, procure a Barone Transportes, com certeza você vai fazer o melhor negócio, tá bom? A Angélica tá mandando aqui falando que a tia dela é esteticista e que ela já acompanhou também as suas redes sociais, que ela queria saber como que você introduziu tamping, é isso que fala? O taping. Taping, nas suas mentorias e quais são os benefícios que ele oferece no pós-parto e gestação. Ótimo. O taping, ele é um aliado muito bacana, ele é uma bandagem. A gente fala que ele é uma... Pra gente saber se a pessoa tem alergia ou não, um exemplo, quem tem alergia a esparadrapo, né, curativos, enfim, a gente já não usa ele. Mas na gestação, ele é um aliado perfeito no pós-parto. A gente tem que tomar cuidado quando é cesárea, então a gente precisa aprender a técnica certa. O taping, ele é maravilhoso porque ele vai ajudar a sustentar esse abdômen no pós-parto. E também a voltar o abdômen o mais rápido possível, né? E ali a mãe tá toda inchada, reteve líquido. No dia do parto, a gente... as gestantes, né? Retém muito líquido, então fica pesado. Imagina, saiu a sustentação dela, né? Que é o bebê. Apesar de estar muito, muito grande, tem ali algo segurando, né? Sim. E aí, quando a gente coloca o taping, a sensação que elas relatam é muito importante. E aí, a gente pode fazer a recolocação, que é retirar esse taping depois de 5 a 7 dias e colocar novamente, que aí a gente pode colocar um pouquinho mais de pressão, tomar cuidado ali com a incisão, que já tirou provavelmente o curativo, né? Aí, a gente também começa a cuidar com o LED laser, que eu tenho na clínica, para evitar uma hiperpigmentação, uma cicatriz hipertrófica, queloide. Então, é muito bacana. E, inclusive, na gestação, quando a gente está fazendo as drenagens das gestantes, tem o tape de sustentação só. Que a gente coloca 2 faixas, ou uma, depende do tamanho do abdômen, e coloca uma sustentando. É como se fosse mesmo um abraço ali. Olha aí, e aí, no pós-parto, ele é contensivo, ele é inteiro no abdômen. Substitui a cinta, né, que antigamente usavam muito. Imagina a cinta depois que ganhou o bebê. Nossa Senhora. Péssimo. Então, o taping tem sido muito importante. Muito bem, vamos falar hoje, o seu nome virou uma marca, né? A gente sabe que quando a gente fala de Bia Rodrigues, é uma marca. Quando a gente fala de esteticista, de mentoria de esteticista, a gente sabe que você criou uma marca. Agora, tem uma outra marca dentro dessa marca, que está surgindo agora
com o nome do seu namorado, que ajudou e tal. É Fazer, verdade. que é o Hidralabia, é isso? Sim, exatamente. O que é o Hidralabia, para quem não sabe dessa novidade e que com certeza vai ajudar muito as mulheres? Muito as mulheres, principalmente no frio agora, que começa aquela boca ressecada. E o Hidralabia, um dia eu tava conversando com o Gabriel, e aí eu falei, nossa, eu não fiz o curso de Hidragloss, mas na faculdade a gente vê o microagulhamento no lábio. Aí eu falei, eu queria fazer alguma coisa diferente, porque quando a gente faz o Hidragloss, a gente pode usar o Hidragloss, né, o nome. E aí eu sei fazer a técnica, mas enfim, vamos desenvolver um nome meu. E aí o Hidralabia não é só uma hidratação labial. Enquanto está agindo ali o produto, a gente faz um lifting facial, tal. Aí ele falou, já sei. Bia, lábio. Hidralabia. Olha aí. Pronto, criou o Hidralabia. Que é um microagulhamento com microagulhas, não tem dor nenhuma, é bem pequenininha. É só realmente pra fazer aquela abertura bem pequenininha pro produto conseguir entrar e hidratar, né? E aí o pós, que é o gloss, que eu também tenho pra revender na clínica. Então, os pacientes que ficam com medo, assim, agora no friozinho, né? Uhum. Tá meio diferença. Ah, será que eu vou fazer agora ou não? Não precisa se preocupar mais que agora. Exatamente, tem que fazer o quanto antes, depois faz só as renovações labiais. Muito bem. Ó, tem a sua xará aqui, a Beatriz. Boa noite, pessoal, tudo bem? Como identificar se uma cliente tem flacidez, gordura localizada ou lipedema, né? Você ensina essa avaliação na prática para as suas mentoradas? Sim, a gente ensina. A gordura localizada, ela pode vir rígida ou flácida. Então, depende. Se, por exemplo, o umbigo, ele é um aliado muito bacana pra gente conseguir avaliar se essa paciente ela tem flacidez ou não. É um umbigo triste, né? Então, se a minha paciente tem uma barriga avental, que é aquele abdômen mais caído, e um umbigo triste, a gente vai sempre tratar a gordura localizada dela e a flacidez. Por isso que eu falo que a rádio é minha aliada muito importante. Ah, Bia, eu não tenho radiofrequência, tá tudo bem? Então, você vai usar os produtos certos com nanotecnologia, ou enfim, o produto que você tem na sua clínica, você pode até me mandar uma foto. E a gente vai usar a técnica manual, mas a gente não vai usar aquela técnica manual de gordura localizada bagunçando o tecido. Não. Se ela tem uma flacidez, ou independente se ela tem ou não, eu já trato a gordura localizada, se não é uma gordura flácida, para não ter flacidez. Então, são movimentos lineares para a gente ter um resultado bacana ali. E aí, se você tem a rádio, você já usa tratando essa pele além da gordura, né? E como que eu identifico um lipedema? O lipedema, ele é bem característico. Inclusive, a gente vai postar essa semana ou semana que vem sobre o lipedema nas redes sociais. A gente já tem alguns vídeos, mas vai ser um específico. E aí, por exemplo, o lipedema, ele pode vir acompanhado de celulite ou não, pode vir nos braços. Geralmente, quem tem lipedema, a musculatura não é muito desenhada. E o joelho também, ele é mais fofinho, sabe? Tenha também o aspecto de garrote na perna, então às vezes o pé não incha, mas até o tornozelo incha. Parece que realmente tem uma xuxinha de cabelo ali, sabe? Entendi. E aí tem gente que não tem esse aspecto. Tem gente que só tem celulite no culote e é um lipedema. Então a gente tem que saber tratar essa celulite também. Porque se eu tratar essa celulite de forma errada, eu vou piorar essa doença crônica. Eu posso ativar ali os tecidos fibróticos. Muito bem. Então, vamos para a mentoria. Hoje lá na sua clínica, no seu espaço, o que o pessoal procura mais? Quais são os procedimentos, aqueles protocolos que o pessoal busca mais? Redução de medidas, principalmente. Como o meu foco sempre no Instagram é o que eu falo, né? A gente tem que ver o que a gente vai querer atrair e colocar no Insta. Então, eu amo tratar abdômen. E aí, eu sempre coloco antes e depois de abdômen. E, além de tudo, minhas clientes relatam muitos feedbacks para as outras do intestino que funciona melhor. Se fica uma semana sem ir, o intestino já não funciona tão bem. Então, é o contorno corporal BR e a drenagem linfática. São meus carro-chefes. E o pós-operatório, né? Sim. Que a gente tem algumas parcerias com médicos e o pós-operatório é muito importante. Muito bem. Você tem a sua clínica, você tá montando aquela equipe sua também, né? Aí aquela pergunta que nos quer calar. Como é que é conciliar, né? A formação da sua equipe, conciliar o atendimento presencial, mentoria e o acompanhamento online? Porque você tem que se transformar, tem que se desdobrar em muitas vezes. Exatamente. Eu tenho uma aliada que ela é muito forte. E esse mês é muito especial, né? E aí, se eu falar um pouquinho, eu choro, que é meu ponto fraco, né? Que é minha família. Sim. E é minha mãe. A minha mãe, ela tem me ajudado, assim, imensamente desde o início, né? Desde a escolha.
E ela é minha parceira, ela tá ali, a gente fez uma mentoria agora, porque mentora também precisa de mentorados, né? De mentoria. E de mentores. E aí a gente tá nessa mentoria juntas, ela vai nas reuniões comigo, a gente monta script juntas, a gente faz acontecer. Então, ter ela ali do meu lado me ajuda muito. Principalmente nessa contratação de funcionários, que hoje em dia tá desafiador, não falo mais difícil, viu? Inclusive, minha última funcionária, ela falou que agora ela não vai falar mais difícil, ela vai falar desafiador. E tá desafiador sim, mas com essa mentoria que eu tô realizando, a gente sabe até identificar qual o perfil que a gente vai trazer. E aí, quando você tem uma equipe, é muito melhor, né? E aí, minha mãe consegue me ajudar bem nisso. E o suporte é ali, elas têm que entender também, né? O que é uma rádio, às vezes tá na dúvida ali da mentorada que tá falando no WhatsApp. E aí, como eu tenho a reunião mensal, eu já organizo a minha agenda. Eu sou virginiana. Então, é tudo organizado. Tem todas essas informações, esses compromissos, mas o Google Agenda tá ali para isso. A gente organiza que dá tudo certo. Ô Bia, você fez um trajeto aí, né, uma estrada, onde você aprendeu muita coisa, construiu muita coisa, está compartilhando muita coisa, né? E hoje você está vivendo esse presente, né, que você está podendo fazer essa mentoria. Como que você consegue enxergar o futuro da estética daqui em diante, né? A gente vê em relação a essa criação de protocolos e um monte de coisa que acontece, os profissionais, as clínicas surgindo. O que você vê pelos próximos anos aí? Perfeito, uma ótima pergunta, porque quem me olha, fala assim, essa menina tem quantos anos, por exemplo? Quantos anos você acha que eu tenho, Hamilton? Olha, eu ia chutar 26. Olha, gente, que bom. Eu ia chutar aqui. Todo mundo fala 16. Não, mas eu ia chutar 26 pelo tempo, né? Do jeito que você tá falando aqui, se você tiver 15 anos, pelo amor de Deus. Você acredita? Mas você falou verdade, assim, ó, porque você viu minha trajetória. você falou assim, ó, eu comecei com 12 anos. Eu não sei o que, eu consegui isso aqui. Depois do meu primeiro emprego. Eu fui fazendo as contas aqui, né? Muito bom, muito bom. E aí, eu tenho essa dificuldade. E a Vi também tem, né? Mas eu cheguei perto. É 24. Olha aí, tá vendo? Ótimo, Quase, hein? Errei por 2. E aí, o pessoal olha e fala assim... Igual, eu chegava nos pós-operatórios, domicílio... E aí, falava assim, você já é formada? Tipo assim, já estou formada. Tá tudo bem. Então, colocar esse posicionamento é muito importante. Principalmente para nós estetistas. Imagina, eu tenho uma clínica, aí eu tô formando uma equipe, eu sou mentora de esteticista, e aí? Então, eu preciso me posicionar, eu preciso me vestir melhor, eu preciso ter uma maquiagem, eu preciso pensar no meu futuro, eu preciso saber o que eu falo. Então, é desafiador, mas eu vejo o futuro da estética, igual eu comentei agora há pouco, tá todo mundo na harmonização. E eu acho o máximo os injetáveis. Eu tô fazendo pós-graduação e eu também nós estetistas podemos atuar com os injetáveis. Mas e o pós-injetável? Uma drenagem bem feita, do jeito certo, seguindo a fisiologia. O raciocínio clínico para eu tratar essa redução de medidas e não gerar uma flacidez. Sabe? As técnicas certas. Então, eu vejo que quem tem o pós-eletroterapias diferentonas, tal, e injetáveis, quem tem esse esse acompanhamento, que é o que eu ministro nas mentorias, vai ser uma clínica de sucesso. Porque não adianta nada eu ter o melhor aparelho e não fazer uma drenagem bem feita depois desse uso dessa tecnologia. E a gente ser valorizada também, né? Esses dias eu ministrei para uma aluna, e ela me falou que ela cobrava R$40 a drenagem. Eu fiquei muito chateada. Muito, muito, muito. Porque, infelizmente, hoje em dia, algumas profissões que são manuais, né? A maioria, não é reconhecida. E é o que eu trago isso, sabe? A gente precisa ter esse reconhecimento, né? Poxa, é minha mão, eu preciso fazer um fortalecimento. Então, eu gosto disso. O futuro eu vejo, se Deus quiser, e muita luta, a gente conseguir o conselho de esteticistas, que a gente ainda não tem, e ser reconhecida por esse tratamento manual, que é de muita excelência. Já deu resultado na primeira sessão, imagina. Não, inclusive você falando sobre a Vitória aqui, inclusive quando ela veio aqui, eu tava falando muito com ela, porque é muito jovem também. E você, e aí às vezes a pessoa faz essa comparação, né? É jovem e tal, será que vai dar conta de fazer? Será que a agência vai dar conta? Até a gente nem fala agência, né? A gente fala da Arroba Marketing Digital, a gente não usa o nome agência. Mas é assim, será que ela consegue, né, fazer
fazer alguma entrega, alguma coisa assim. Você acabou de dizer agora também, não, ela no caso, né, para ela foi uma das dificuldades, né, em relação à idade. No seu caso, você falou, pô, deu uma mentoria lá para pessoas de todas as idades. Então, às vezes, a pessoa, ela dá aquela estagnada, ela não aprende, ela não faz um curso, ela já é esteticista, vamos supor, há 20 anos, mas ela nunca fez um workshop, nunca participou de nada, não sabe de um protocolo novo, não sabe um aparelho novo que chegou, tá no dela antigo ainda. Então, assim, a galera que chega nova agora vem chegando com tudo, né? E no seu caso, não só pela paixão que você teve lá atrás, de tudo que você construiu, mas a gente percebe em você que você não vai parar, entendeu? Então a gente olha assim que, pô, ela chegou onde é que ela tá agora, mas ela quer mais, ela tá fazendo mais. E o mais bacana de tudo isso, né? Você tá conseguindo compartilhar tudo que você aprendeu e fazendo com que outras pessoas cresçam com você. Isso é uma coisa que tem muita gente que tem um ciúminho, tem um pouquinho de egoísmo e tal, e você não, você tá aberto, pô, eu vou dar mentoria porque eu sei as técnicas aqui, a pessoa fala, nossa, eu nunca, igual você falou, a moça falou, não, eu nunca aprendi isso na minha vida, nunca aprendi na faculdade, mas é aquelas lapadas que você levou que fizeram com que você aprendesse. O seu diferencial é ser você. Então, ninguém vai ser igual a você. A minha mão é diferente da sua, mas as técnicas, sendo o mais parecido possível, é muito importante. Porque é a técnica certa, né? É respeitar a fisiologia. E eu fiquei muito feliz nesse último evento que a gente teve com as alunas, que teve uma que era mais velha, se eu não me engano, ela tem 55 anos. E ela me chamou depois no WhatsApp para tirar várias dúvidas. Eu fiquei muito feliz que eu pude ajudar ela. E esses ciúmes, essa comparação, é com o tempo que a gente vai tirando isso, né? Porque a comparação, ela existe para todo mundo. E se comparar, não vai me levar a lugar nenhum. E aí, lógico que demorou muito para eu ter essa maturidade e ainda preciso de muito mais. Porque é normal, é o nosso inconsciente já falando, nossa, mas ela tá com aquele carro. Nossa, mas olha a clínica que ela montou, sabe? Fica só na comparação, né? Exato. E Deus tem um propósito para cada um, né? Sim. Então, é sobre isso. E é muito legal, porque a minha rotina sempre foi muito, muito maluca, assim. Eu tenho a casa dos meus avós, então a gente tinha a maca lá em uma das salas, um dos quartos. Então, a gente fez uma sala de estética, ok. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava na clínica odontológica, que era das 8 às 18. E aí, tinha horário de almoço, 2 horas de almoço, e depois eu tinha que ir pra faculdade. Aí veio a pandemia, então eu comecei na pandemia, sabe? E aí, o que eu fazia antes da pandemia? Um pouquinho antes eu comecei a atender, aí eu atendia às 5h30 da manhã, 6h30 da manhã, finalizava às 7h30, já trocava o uniforme e ia pra clínica odontológica. Saía às 6 e ia pra faculdade. Na pandemia, começou a aumentar. Porque como era em casa, foi mais tranquilo, não tava tão restrito, sabe? E aí tinha cliente que era mais íntima, até assistia a aula online comigo. Que depois das 6 eu começava a atender. Então, era 6h30, 7h30, 8h30, eu acabava 10, pouco da noite. E aí eu vi que eu precisava, a gente falando dessa comparação, dos ciúmes, mas e agora? Existem muitas clínicas de estética hoje que não dão oportunidades para estagiárias. Sim. E aí eu senti essa necessidade, só que o salário que eu recebia na odontologia era muito bacana ainda. Então eu precisava daquilo para crescer na estética, sabe? Então eu sou muito grata às 2 clínicas que eu trabalhei, que são muito parceiros também até hoje. E aí eu falei, nossa, eu preciso de um estágio. E aí deu super certo com a doutora Amanda. Eram 4 quarteirões da clínica de odonto. E aí no meu horário de almoço, que eu teria para descansar, eu fazia 1h30 de estágio nessa clínica. Olha aí. Então era assim, uma loucura. Mas aí eu voltava, almoçava ali rapidinho e já continuava, ia pra faculdade, aquela coisa toda. Só que eu aprendi muito. Porque ela é um perfil muito sério. Depois a gente manda esse vídeo pra ela, não sei se ela tá assistindo. Mas ela mudou a minha vida, totalmente. Ela me tirou da zona de conforto. Então, ela era rígida. E eu tinha chefes, assim, rígidos, mas ela foi diferente, porque ela era esteticista. E aí, ela me mostrou um caminho da estética muito bacana. Tudo que eu queria, ela tinha na clínica dela. Entendi. E aí, não é inveja. Eu sempre vi ela como inspiração. Sim. E aí, eu saí da clínica dela, saí da clínica odontológica e fui voar, né? Que o meu ex-patrão falava isso. Tá bom, vai voar. Ele aumentou meu salário, eu fiquei mais um pouco. Aí ele, não, agora vai. Pode ir, tá tudo bem. Hoje ele comenta tudo, tá super feliz.
E aí eu fui voar com a Amanda. Eu fiquei 2 meses lá, e aí o dia que eu fui sentar com ela e falar, Amanda, não vai dar mais, vou ter que sair e tal. Ela falou assim, eu já sabia, tá tudo bem. Eu tinha a esperança de você ficar mais um pouco, mas eu sabia que você ia querer ter sua clínica. Aí ela deixou. E aí o que é muito bacana é essa questão de ajudar a outra esteticista. Uma vez, no meu primeiro ano de atendimento, tava lá sozinha na minha avó, e aí eu tava passando a radiofrequência. E tava abrangendo o abdômen inteiro ali, a pochete inteira da paciente, o umbilical. Aí ela falou assim, Bia, me mandou um direct. Bia, concentra mais em uma área, em uma região, e faz mais pausadamente. Falei, arrasou. Tá vendo? Amei. Por quê? Eu fiz o estágio com ela, mas ela viu que eu poderia melhorar e entregar mais resultado para minha paciente. Eu amei. Outra esteticista, às vezes, não ia receber tão bem, sabe? Então, a gente tem muitas críticas, apontamento no Instagram, em diversas redes sociais. Então, eu acho que não é sobre isso. É você saber falar com outra profissional e trazer esse posicionamento, sabe? Então, ela foi super profissional, me ajudou. E tá tudo bem, eu não sou uma concorrente ruim pra ela. Eu sou uma concorrente, mas tá tudo bem. Olha Rio Preto como que é gigante, né? Mas você vê, ela teve a humildade de te ensinar e você teve a humildade de aprender, principalmente do jeito que ela estava fazendo. Igual você falou, pô, ela era muito séria, né? E você tocou num ponto aqui muito interessante também. A gente está falando sobre essa questão de estagiários. Numa fase que a gente está vivendo, que a gente não está conseguindo muita mão de obra, né? E principalmente, assim, a galera, tem muita gente aí dessa nova geração que não está querendo nada com nada. Você ter um estagiário, uma pessoa que quer aprender com você é muito importante, né? Para você não só compartilhar tudo aquilo que você sabe, mas talvez ter ali uma pessoa que vai te ajudar a crescer muito mais. Então, às vezes é bom dar uma olhada para isso aí também, porque se a pessoa quer fazer o estágio, é porque ela está interessada, ela quer aprender, ela quer entrar nessa área, ela quer fazer alguma coisa. E às vezes você vai contratar uma pessoa e ela está ali só por conta do dinheiro, o horário dela que bate 5 horas, igual você falou, o rapaz falava, vou te dar 50 a mais, você fica aqui. Não era todo mundo que ia fazer isso. Não. É porque você tinha a sua meta, você tinha os seus sonhos, você queria, né, ter. E muita gente hoje em dia não vê a hora das 5 horas para ir embora. Se chegar uma cliente, não tem como marcar, eu já tô indo embora. E assim é meio complicado. A gente tá vendo que hoje em dia a gente tá nesses 2x aí, nessa correria, e a gente perde algumas oportunidades, né? Exatamente. Eu estou com um público agora de esteticistas, de estágio, mas é desafiador porque as coisas aumentaram muito, né? E aí o valor que a gente às vezes pode pagar para elas, né? Enfim. Então é sempre tentar reconhecer. Dar uma porcentagem dos atendimentos, porcentagem em relação de metas. Então, se você também é da área, é saber também valorizar, né, esse funcionário. E agora, inclusive, a minha última funcionária, ela precisou sair, porque ela vai viver um sonho dela. E ela é uma querida. Todas as funcionárias que eu tive até hoje, graças a Deus, foram muito especiais, né? Às vezes não deram certo por outros motivos. Mas eu estou em busca de uma esteticista. Olha aí. Então, é uma oportunidade também, né? E é fazer acontecer, sabe? Eu não quero pensar só na Bia. Eu quero pensar na Clínica BR, sabe? Na Clínica Bia Rodrigues. Pra ter ali... eu via que na clínica que eu trabalhei, ela valorizava muito isso. Então, você é funcionária? Tá, mas você tá na equipe. Você pode ganhar isso, você pode ganhar X, sabe? É mostrar pra gente esse caminho. E não é todo mundo que tá preparado pra pagar um aluguel, pra ter essas despesas. E é também não olhar pra clínica com aquele faturamento e falar, nossa, olha o faturamento e é o que tá me pagando. Às vezes não é tão assim, né? Então, são os dois lados. É saber valorizar o funcionário e é também olhar para a clínica num geral. Muito bem. O Gabriel tá mandando aqui, né? Sou suspeita em dizer, mas ela arrasa, é muito dedicada e evolui a cada dia. Sucesso demais. Muito bacana também ter alguém do seu lado que te apoia e te acompanha, né? Então, parabéns também, Gabriel. Inclusive, desde o nome e tudo mais que ele ajudou. Isso é muito bacana, né? A pessoa tá feliz com o seu crescimento. O Alexandre tá aqui. Os aparelhos ajudam sim, porém as mãos de fada dela que faz a diferença, e também a delicadeza, a gentileza dela, ela é incrível. A Camila Loureiro, melhor esteticista, redução de medidas. O George Petroni tá aqui, doutora Baby.
É isso? E a É. Ricela tá mandando boa noite aqui também. Valeu, Ricelinha. Você Obrigado viu? a todo Porque mundo. doutora Baby faz da cara de 16. Tá Olha vendo lá, só? terrível. É, mas eu fui fazendo as contas aqui, né? Falei, bom, começou Muito com bem. 12, fez isso aqui, depois fez a faculdade, depois fez um negócio, fez esse negócio. Falei, ah, não, né? É, nem Não é 30. possível. Ó, eu queria que você mandasse agora aqui um recado para todo mundo que tá te assistindo, que vai assistir depois e que quer entrar nesse mundo, né, de ser esteticista, quer ter um sonho de montar uma clínica, tem um sonho de ter um protocolo, de montar alguma coisa nesse sentido. Eu queria que você passasse um conselho para quem estiver vivendo agora e querer participar desse propósito, mas um propósito com resultado, né? Sim. Bom, ser esteticista é cuidar além do corpo. É o que eu sempre falo. É você se sentir única e trazer isso para os seus pacientes também. Não desistir. Desistir nunca é opção. A não ser que seu caminho vai muito para outro lado e você vê que a oportunidade é muito boa. Mas cada um tem um propósito. E esse ano eu me aproximei muito de Deus. E sem Ele nós não somos nada, né? E tenho muito a evoluir também, mas chegar onde eu estou é só o começo. Eu vou muito longe ainda. E você, esteticista, que tem a oportunidade de começar na área e ter alguém do seu lado como uma mentora para conseguir te auxiliar desde o básico até o mais avançado, eu estarei aqui para te ajudar, para te impulsionar, porque realmente é desafiador, mas é um dia após o outro. E eu tenho certeza que se você gosta do que faz, se você ama, o resultado não tem como ser outro a não ser extraordinário. Muito bem, show de bola. Cara, eu só tenho que agradecer. Você é realmente um fenômeno. Suas redes sociais estão passando Muito aqui na tela para o obrigada. pessoal entrar em contato. Perfeito. Fala aí sobre essa mentoria. Para quem quiser te procurar, pode entrar em contato pelo Insta aqui. Já tem todos os caminhos ali para poder te contratar. Isso? Perfeito, tem sim. A gente vai até atualizar agora o link da bio, mas pode me chamar, inclusive dia 7 e dia 8 de junho agora, temos 3 vagas ainda para o Desvendando os Segredos da Drenagem Linfática, que é drenagem. O primeiro dia é primeiro período teórico, né? Depois já tem demonstração e prática, então é pós-operatório, drenagem gestante, pós-parto, introdução ao taping. Então é muito bacana e após esses 2 dias de imersão, tem o suporte no WhatsApp e os 6 meses com aulas online. Muito bem. Ó, a gente vai ouvir muito ainda falar de você, muito mais, tá bom? Parabéns aí por quarta-feira agora que você vai estar participando. Então, né? maravilhoso. Sensacional. Obrigado de coração, muito sucesso, que Deus continue pavimentando a estrada da sua vida com muita saúde, muito sucesso, muita sabedoria. Amém. E pô, quando você tiver alguma novidade, alguma coisa, dá um grito pra gente, vem aqui que a gente vai Perfeito. trocar uma ideia pra poder falar. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo, viu? Beleza, de coração. Gente, obrigado, família Filmix. Próxima segunda-feira, dia 19, Dr. Renato Romano com a gente por aqui, tá? Ele que é cirurgião plástico. E ainda no dia 26, Banda Maestric, vai ser muito bacana, uma banda que só toca aí música estrangeira, inglês, brasileira. E a gente vai estar trocando uma ideia, vai ser muito bacana aqui. A agenda de junho tá fechada, a agenda de julho também. Tô muito feliz aí, muito obrigado a todo mundo que tá junto com a gente. Galera aqui do chat, valeu de coração. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e acompanhar a Bia também nas redes sociais dela, para você que é esteticista fazer uma mentoria e conseguir também alcançar os seus objetivos. Deus abençoe a semana de vocês. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.